antes. Agora o mundo ia conhecer uma novidade. A primeira novidade eram 2 países novos. A segunda novidade é que esses países novos não estavam, pelo menos a maior parte do seu território, em solo europeu. Os Estados Unidos, obviamente, está na América, ainda que tenha traços culturais semelhantes aos europeus, por conta da colonização. E a Rússia tem uma parte grande do seu território, aliás, e a União Soviética tem uma parte grande do seu território na Ásia. E mesmo a parte europeia é uma parte tão lá oriental, tão lá em cima, que não tem muitos vínculos culturais com a Europa Ocidental, com França, com Inglaterra, com Espanha, com Portugal, com Bélgica, com esse pessoal. Era uma novidade. A segunda novidade é que esses 2 países representavam modelos de sociedade distintos. Né? De um lado, os norte-americanos representavam o mundo e o sistema capitalista. Entendiam que a forma adequada e correta e melhor para o mundo funcionar era o regime capitalista. De outro lado, os soviéticos achavam que a forma, o modelo que seria melhor para que a sociedade funcionasse era um modelo diferente do capitalismo. Era um modelo que se chamava socialista. Professor, mas não era comunista? Eu já ouvi falar que era comunista. Não, não era comunista ainda, porque para os soviéticos e para as pessoas que criaram a doutrina comunista, haveria um período de transição. Uma sociedade capitalista, ela não virava automaticamente uma sociedade comunista. Ela virava antes uma sociedade socialista, e essa era a forma de fazer a transição para o comunismo. O que basicamente os soviéticos e os que seguiam a doutrina dos soviéticos questionavam o capitalismo? Questionavam basicamente a forma como o capitalismo produzia pobreza. Basicamente é isso. Diziam, olha, o capitalismo produz muita riqueza, mas essa riqueza ela é acompanhada pela produção de uma enormidade de gente miserável. É isso que os soviéticos diziam. Os capitalistas norte-americanos diziam o seguinte: por outro lado, os soviéticos distribuem riqueza, criam uma sociedade mais igualitária, mas a sociedade ela é muito dependente, muito refém das decisões do Estado, do governo. É uma sociedade com muito menos liberdades. Tá certo? É uma sociedade que produz menos riqueza. E aqui está o grande debate. Né? Durante boa parte do século XX, o debate humano foi sobre liberdades ou igualdades. Qual a gente deveria escolher? Não sei se vocês entenderam, mas vocês percebem que tem um dilema, a escolha entre ser livre ou ter o que comer? Vocês notam que tem um dilema aqui? Sim, sim. Bom, então vocês que são mais espertos e mais modernos, provavelmente diriam o seguinte: essa é uma escolha que não faz sentido, professor. Por que a gente não poderia ter uma sociedade onde tivéssemos as duas coisas, liberdade e igualdade? Afinal de contas, tinha sido exatamente isso que os franceses haviam proclamado lá na Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Não é isso? Acho que isso seria possível, não é certo? Vocês têm acordo aqui comigo? Certo. Isso é o normal, né? Ninguém pergunta assim: você quer comer uma lasanha ou você quer tomar um sorvete? Então você fala simplesmente que você quer comer uma lasanha e tomar um sorvete de sobremesa. Simples assim. Mas o mundo ficou muito dividido durante boa parte do século XX, sobretudo a segunda metade do século XX,
nesse debate. Ou a gente tem uma sociedade mais livre, ou a gente tem uma sociedade mais igualitária. Os soviéticos diziam, olha, essa liberdade que os capitalistas estão dizendo, vou dar um exemplo para vocês, liberdade de comprar os tênis que eu quiser, né? Porque nas lojas na União Soviética tinham muito menos modelos de tênis, por exemplo. Liberdade de ter uma TV a cabo com mais canais, porque na União Soviética tinham muito menos canais de televisão do que havia nos Estados Unidos, que tinham centenas. Os soviéticos diziam, isso é uma liberdade de mentira, você não é livre. Você só é livre no capitalismo se você tiver dinheiro para comprar a sua liberdade. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter TV a cabo nenhuma. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter tênis nenhum. Ela não é uma mentira, é verdade. Né? Vamos pensar se os moradores de rua que estão passando essa noite debaixo da marquise, se eles têm alguma liberdade. Não tem liberdade para nada. Eu só tenho liberdade de ficar na marquise dele, e se ele der sorte, um de nós estiver passando por lá e der um pão para ele, ele come. Se ele der um, ele vai passar fome. Por outro lado, os capitalistas diziam o seguinte sobre os soviéticos: ok, você come, mas você também come sempre aquilo que o governo determinou que você vai comer. Ah, não, hoje é batata escondidinho de carne moída. Amanhã é frango assado. O tênis que você vai usar é esse aqui, ó, cor cinza e azul. E esse é só esse. Isso não é vida. Isso é muito violento. Pode ser que, por exemplo, no meio dessas pessoas tenha eu que não como frango, por exemplo. Será que eu não podia naquele dia apenas comer salada de alface com tomate? Eu prefiro do que comer frango. E essa crítica também é uma crítica válida, pertinente e interessante. Vocês concordam que as duas críticas elas têm algum sentido? Sim. Sim. Beleza. Só que esses blocos, então, eles começam a se atacar. E eles vão começar a se atacar com uma intensa campanha publicitária. Vejam, a publicidade ela tem uma característica muito interessante. E eu sou admirador da publicidade, tá bom? Então, se alguém aqui gosta da publicidade, quer fazer publicidade, eu não estou fazendo uma crítica, não. Mas a publicidade ela tem um funcionamento que ela precisa convencer e ela precisa transmitir uma ideia com muita velocidade. E por isso ela tem que ser muito simples. O povo não tem muita condição de ficar refletindo, que nós estamos aqui há 19 minutos refletindo sobre, puxa, é verdade, tem problemas pra caramba no capitalismo. Nós conseguimos notar os problemas. O capitalismo não é uma sociedade fantástica, paradisíaca, maravilhosa, sem problemas. Vocês têm acordo comigo? Ou vocês conseguem notar os problemas? Não, realmente tem muito Sim, problema. problemas. Tem muitos problemas. Vocês, por exemplo, são jovens que estão provavelmente se formando na melhor escola da Baixada Santista e nenhum de vocês, por exemplo, já conseguiu arrumar um super emprego para ganhar um super salário. Já conseguiram? Já estão ganhando um super salário? Não. Imagine então os jovens que não têm acesso à escola nenhuma. Isso é um problema. O socialismo também tinha muitos problemas. Você ter, por exemplo, o governo o tempo inteiro administrando a tua vida, dizendo o que você tinha que fazer, não é exatamente uma coisa que eu, por exemplo, que gosto muito da minha liberdade, pretenderia experimentar. Mas isso é muito complexo, é muito abstrato para o povo. Então as campanhas publicitárias elas vão ser mais emocionais. Elas vão falar coisas mais diretas para a população, de modo que ela entenda. E capitalistas e socialistas, nesse caso, soviéticos e americanos, nesse caso, usam basicamente as mesmas armas. É uma arma que vocês conhecem muito hoje em dia, porque está na moda de novo na internet, que é demonizar o seu adversário. Então, por exemplo, no Brasil, haviam campanhas dizendo que os comunistas comiam crianças. Eles seriam, então, canibais, comedores de carne humana. Não, vocês olham isso e falam, meu, mas qual é a chance disso funcionar assim? Qual sociedade se sustentaria com gente se alimentando de criança?
Vocês acham que é razoável pensar isso? Uma sociedade inteira, não ter 2 ou 3 canibais, bom, tem em qualquer sociedade. Mas vocês acham que é razoável que uma sociedade inteira possa ser canibal? Não. Não. Obviamente é uma conversa para boi dormir. Mas isso assusta. Muito mais importante, eu falo para você assim, você prefere a liberdade ou a igualdade? Você fica pensando, aí eu falo assim, você prefere uma pessoa que come criança no prato, na janta, tem um pé de criança no prato dela, ou não? Você fala, não, para, você rapidamente olha para a imagem. Então perceba, a Guerra Fria vai ser uma guerra muito baseada na publicidade. E os soviéticos fazem a mesma coisa, os capitalistas são malvadones, os capitalistas fazem coisas terríveis, os capitalistas são asquerosos e nojentos. Então vocês vão ver essa campanha. Ah, olha, os comunistas querem tomar sua casa, os comunistas querem acabar com a família ou com a religião, né? São argumentos normalmente emocionais, eles têm um único objetivo: fazer você concordar sem pensar muito. Realmente, pensem, se existir uma sociedade que come criança, eu quero ficar bem longe dela. Vocês também não gostariam? O que vocês me dizem? Não, com certeza. É isso. A publicidade tinha esse papel. É um jogo de interação. Em primeiro lugar, por quê? Porque quando eu falo os comunistas, vocês estão pensando em quem? Vocês acham que o povo soviético, o agricultor, o camponês, o soldado que estava lá lutando na guerra, vocês acham que eles tomavam alguma decisão no governo? Vocês acham que eles tinham poder para determinar e definir as coisas? Vocês acreditam nisso? Não. Ou seja, o povo não é comunista ou capitalista, o povo trabalha e vive. Vocês, por exemplo, vocês vivem num país capitalista. Será que é adequado chamar vocês de os capitalistas? Vocês definem alguma coisa? Vocês determinaram qual é o preço da gasolina, do arroz? Vocês têm algum papel nisso? Não. Não. Vocês não são exatamente capitalistas. Os capitalistas são os donos do capital. Os banqueiros, aquelas 4 ou 5 pessoas que efetivamente são donas do dinheiro e determinam como vai ser as coisas. A mesma coisa havia no mundo socialista. Na União Soviética existiam 4, 5, 10 líderes que tomavam as decisões e determinavam como as coisas seriam. Vejam, então quando eu apresento a população como isso ou aquilo, eu já estou criando a primeira grande mentira. Porque, como vocês notaram, vocês não definem nada. Vocês simplesmente acordam de manhã, quando dá tempo, vocês tomam um café, lavam o rosto e começam o dia. Vocês vão para a escola que mandaram vocês irem, vocês vão para o trabalho que mandaram vocês irem, vocês pagam o preço do ônibus que determinaram que vocês têm que pagar, vocês vivem a vida que vocês conseguem viver. Isso podia ser na União Soviética ou nos Estados Unidos. Vocês entendem a dinâmica como ela é esquisita? Sim, sim. Isso é. Então, a disputa entre esses dois mundos é a Guerra Fria, mas tem mais um detalhe. A Guerra Fria, ela começa com uma premissa fundamental. Ela não vai poder acontecer uma guerra de verdade. Desde o primeiro dia que começam as disputas dos soviéticos e americanos, eles têm a consciência de que não vai poder existir uma guerra entre os soviéticos e norte-americanos. E por que não vai poder acontecer uma guerra entre os soviéticos e norte-americanos? Primeiro, porque eles viram o tamanho da confusão que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi gigante, pessoal. A Primeira Guerra Mundial já tinha sido absurdamente grande. A Segunda Guerra Mundial foi 2 a 3 a 4 vezes maior. Eles falaram automaticamente: se a gente, por acaso, se envolver numa guerra onde lutem de um lado soviéticos e de outro lado norte-americanos, não vai sobrar nada. Acaba. Não tem humanidade suficiente capaz de suportar isso novamente. Nós teríamos, nesse caso, 3 guerras mundiais em menos de um século. Não era possível. O mundo se fragmentaria completamente. A segunda coisa que eles não são nem um pouco bobos e eles perceberam é o seguinte: quando começou o século XX, quem eram as maiores potências econômicas do mundo?
elas eram pela ordem Inglaterra, Alemanha e França. A Inglaterra, a Alemanha e a França lutaram 2 guerras mundiais. E o que aconteceu com a Inglaterra, com a Alemanha e com a França? Foram destruídas. Elas deixaram de ser as potências dominantes. Agora eram outras 2. E eles falaram assim: bom, se a gente se envolver numa guerra dessa proporção, vai acontecer o mesmo com a gente. Perceba então como tem um cálculo aqui, já de cara, muito malandro. Eles diziam, um xingava o outro o tempo inteiro, mas eles sabem que eles não vão se enfrentar. Eles sabem que eles não podem se enfrentar, porque eles não querem perder o papel de liderança que eles têm. Tudo bem? Sim. Tudo certo. Beleza. E o terceiro motivo, primeiro é que eles sabem que essa guerra vai ser grande demais. O segundo é que eles não querem perder o seu papel de liderança, se autodestruindo. E o terceiro motivo é porque em 1947, aliás, 46, os soviéticos testam as suas primeiras bombas atômicas. Em 45, em agosto de 45, os americanos testaram sua bomba atômica, suas 2 bombas atômicas. Em 46, os soviéticos testam as suas também. E daí para frente, eles sabem que uma guerra entre os dois será uma guerra nuclear. Não vai ser mais uma guerra com soldado, com cavalaria, com espada, com pistola, nada disso. Será uma guerra nuclear. E uma guerra nuclear era aquilo que a gente viu em Hiroshima. E aí a pergunta era assim: vocês querem ver uma bomba atômica em Moscou, devastando o território soviético? Vocês querem ver uma bomba atômica caindo em Los Angeles ou em Nova York? Porque em 1947 surge mais uma coisa interessante, terrível inclusive, chamada mísseis intercontinentais. Durante a Segunda Guerra, tem um engenheiro genial, um gênio, ele é alemão, e ele trabalhava com o exército nazista, chamado Ernst von Braun. E o von Braun, ele inventava foguetes. E ele inventou os primeiros foguetes teleguiados. Esses foguetes, eles lançavam bombas, eles saíam da Alemanha, iam sendo guiados e caíam na Inglaterra. Eles viajavam uma distância considerável, cerca de uns 400 a 500 quilômetros. Bastante coisa, até mais até. Quase 1000 quilômetros. Né? Agora, quando acabou a guerra, eles pegaram, os soviéticos e os americanos, pegaram essa tecnologia do von Braun e criaram foguetes maiores. E esses foguetes maiores podiam viajar muito mais. Eles podiam viajar de um continente a outro. Então agora, americanos e soviéticos não precisavam mais de um avião para sobrevoar o lugar e jogar uma bomba, como fizeram em Hiroshima. Não. Eles apertavam um botão, o foguete saía e ele ia cair lá nos Estados Unidos. Ou o contrário. E isso era feito colocando uma nova tecnologia dentro do foguete. Lembra, o foguete é só um ônibus. Ele é um ônibus que leva algo de um lugar para o outro. O que eles enfiam dentro do ônibus é o que importa. E eles enfiam dentro do ônibus ogivas nucleares. Ou seja, se tem uma declaração de guerra de soviéticos e americanos, em menos de 20 a 30 minutos, estará chegando uma ogiva nuclear em ambos os países. Então eles olham aquilo e falam: não vai dar para a gente quebrar o pau dessa forma. Nós vamos ter que fazer isso de formas mais inteligentes. Então vamos ver quais são as formas inteligentes que eles utilizam. Mas para eu dar o próximo passo, eu preciso saber desse. Está claro para vocês por que a guerra vai ser fria? Ela não vai ser uma guerra efetiva, ela vai ser uma guerra sempre de ameaça, mas nunca eles vão para as vias de fato. Está claro? Sim. Sim, Beleza. sim. O que eles fazem? Eles fazem, então, eles começam a disputar a influência no mundo. É uma guerra de um time, né? Eles vão disputar a influência no mundo. Então, primeiro, como é que os americanos começam a fazer isso? Os americanos, eles criam uma coisa chamada Doutrina Truman, em 1947, lá nos Estados Unidos. E o que eles fazem? A Doutrina Truman, do presidente Henry Truman, ela tem como objetivo combater o comunismo.
combater a influência, combater a interferência, combater a disseminação das ideias comunistas no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos. Quem é que era mais propenso a receber e a acolher as ideias comunistas? Quem vocês acham que era? Os ricos, os empresários, donos de fortunas, bilionários? Vocês acham que eram eles que eram mais propensos a se interessar pelas ideias comunistas? Não, os pobres. Os pobres. Porque as ideias comunistas falavam basicamente sobre desigualdade e exploração. E qual é a característica, o que todo país capitalista tem pra caramba? Pobre. Então eles olham aquilo e falam, opa, tem um problema aqui. Se a gente não se ligar, os comunistas vão começar a se desenvolver aqui dentro do nosso território. E aí eles vão botar em prática, então, como é que a gente faz para acabar com isso? Olha que coisa interessante. Eles botam em prática um plano econômico chamado Plano Marshall. Olha o que é o Plano Marshall, olha, ó. Programa Econômico de Investimento e Recuperação de Países Europeus Destruídos pela Guerra, visando manter o capitalismo. Vamos pensar nisso. Olha isso. O lugar que tem mais pobre no mundo, nesse período, é a Europa. Por quê? Porque a Europa foi dizimada pela guerra. Vocês concordam comigo? Não precisava muito, então, para a Inglaterra, para a França, para a Itália, para a Alemanha, ficarem sob a influência comunista. Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles fazem o seguinte, olha, para que esses caras não virem todos comunistas e eu fique em desvantagem, eu vou ser obrigado a fazer um plano de reconstrução deles. Eu vou despejar dinheiro, eu vou dar dinheiro para esses caras, para que eles possam reconstruir suas indústrias, para que eles possam reconstruir as casas dos trabalhadores, para que eles possam reconstruir seu sistema público de transporte, para que eles possam reconstruir escolas e eles possam garantir uma vida boa para a população. Ou seja, olha o que eles perceberam. O jeito melhor que existia de combater o comunismo na Europa e nos Estados Unidos era tornar as pessoas um pouco menos pobres. As pessoas precisavam viver um pouco melhor. Então, quais são as características dos europeus até hoje, dos norte-americanos? Bom, eles têm acesso a uma boa escola pública. Mesmo pessoas simples, filhos de trabalhadores como nós todos aqui, eles têm acesso a uma boa escola pública. Mas aí vocês podem dizer, mas nós também temos. Vocês têm acesso a uma boa escola pública. Mas vocês são a minoria da minoria da minoria, né? Imaginem todas as escolas do Brasil sendo escolas como em festa. Era bom, não era não? O que vocês acham? Era bom, era muito melhor. Não apenas poucos. Eu fui aluno de festa também. Tive sorte, mas podia ser todo mundo. Tem mais gente competente, estudiosa, esforçada lá no meu bairro. Não tinha só eu. Os europeus, eles têm acesso a um bom transporte público. Eles não costumam, por exemplo, ir para o seu carro trabalhar, porque o transporte é muito bom. Tem metrô, tem trem, tem ônibus. O trem é moderno, é limpo, é pontual. Você vai sentado, confortavelmente, né? Isso é parecido com o que é o transporte público no Brasil? Quando você pega um busão 6h30 da manhã para trabalhar? É parecido com isso? Com certeza não. Com certeza não. Outra coisa, você fica doente, você vai no hospital. O que você encontra lá? Um bom serviço de saúde pública. Um hospital bom, equipado, moderno, com bons médicos que te tratam. E você não precisa gastar uma fortuna, por exemplo, no plano de saúde. Isso é normal acontecer no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem, aqui na minha cidade, quando a gente fica doente, a gente vai na UPA do Jardim Casqueiro. E dá graças a Deus quando é atendido. Por isso as pessoas se matam e pagam um plano de saúde, para poder pelo menos ir a um hospital. Tinha antes tudo isso na Europa? Não, não tinha nada disso. Eles criaram isso como uma forma de desestimular os trabalhadores a querer aderir às ideias comunistas. Era uma ideia muito interessante de se pensar. A solução que eles encontraram para combater o comunismo era menos pobreza.
Vamos lá, vamos combinar que eles são espertos. O que vocês acham? De fato são. São muito espertos. Agora, isso tem um preço, eles gastam muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito mesmo. Então, por exemplo, quando vocês veem coisas, prestem atenção, que às vezes vocês vão ouvir coisas na vida de vocês assim, ó. A Alemanha lutou 2 guerras e se levantou, e o Brasil não. O Japão lutou 2 guerras e se levantou, mas o Brasil não. Pessoal, se levantou mais ou menos. Isso daí, a pessoa fala isso para dizer assim, os japoneses são lindos e fofos e maravilhosos e os brasileiros não prestam. É isso que o argumento é esse. Mas no fundo, esses caras se levantaram porque eles ganharam dinheiro. Muito dinheiro. Muito, muito, muito. E por que eles ganharam dinheiro? Porque os americanos olharam e falaram assim, a última vez que esses malucos se enfrentaram uma guerra, nós deixamos eles aqui, no Tratado de Versalhes, eles inventaram uma nova guerra, elegeram Hitler e Mussolini e fizeram uma grande burrada e acabaram com o mundo. A gente vai ter que ajudá-los a se reconstruir. Não tem saída. Os soviéticos, por sua vez, fizeram o seguinte. Quem vocês acham, dentro do regime soviético, que estava mais sujeito a perder suas liberdades, a perder a sua capacidade de decidir o que queria? Vocês acham que eram os grandes líderes do regime soviético? Vocês acham que era o Stalin que tinha a sua liberdade tolhida? Acho que era ele? Alguém chegava lá no Stalin e falava, você não vai poder fazer isso aqui, ó. Esse canal você não pode assistir. Ele assistiu. Vocês acham que era ele que sofria a interferência direta? Com certeza não. É óbvio que não. Né? Quem sofria a interferência direta é a mesma pessoa que lá nos Estados Unidos estava passando pobreza. Eram os pobres. Obviamente que eram os pobres. Sempre. E aí, a campanha norte-americana era, olha, veja, aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm ônibus limpo. As pessoas têm, elas podem escolher o sapato que elas vestem, elas têm um bom hospital. Elas podem, inclusive, ser livres. Os soviéticos, então, tiveram que investir muito dinheiro também. Investiram dinheiro no quê? Melhorar as condições de vida do povo soviético. O busão também tinha que funcionar, o metrô tinha que ser limpo, tinha que ter comida para a galera, não podia fazer muita escolha, não podia ter muita liberdade, mas tinha que ter um pouquinho, pelo menos. Isso faz parte da disputa. A guerra, então, vai ser uma guerra sobre a forma de vida que as pessoas levavam. O que eles estavam tentando convencer as pessoas? Olhar e dizer qual é o melhor regime, qual é o melhor sistema. É isso que eles tentavam fazer. Mas, então, os soviéticos vão fazer coisas, por exemplo, como a Comecon, 49, Programa de Recuperação Econômica dos Países do Leste Europeu. O leste europeu era comunista, era área de influência soviética. Eles fizeram lá a mesma coisa que os americanos fizeram na Europa Ocidental. Eles melhoraram as condições de vida do povo, para que o povo preferisse o seu regime. Olha que coisa curiosa. Durante a Guerra Fria, a vida dos europeus melhorou. Vocês estão percebendo que está melhorando? Enquanto eles estão disputando, a vida está melhorando? Sim, sim. Isso é uma coisa curiosa, né? A vida deles está melhorando. Só que tem uma coisa interessante aqui. Vamos lá. Vocês acham que se todo o povo norte-americano, todo o povo, eles decidiram assim, olha, nós decidimos que agora nós queremos ser comunistas. E eles mandam uma carta para o governo dizendo assim, olha, o povo americano deseja ser comunista. Vocês acham que isso bastaria para o governo americano resolver mudar o regime? Não. É claro que não. É claro que não. A mesma coisa lá na União Soviética. Por isso, quem determinava efetivamente o que ia acontecer eram as armas. Então esses pactos eles eram econômicos, mas esse mundo bipolar porque tem 2 polos, o polo soviético e o polo capitalista americano, eles vão ter acordos militares. Nos Estados Unidos, o acordo militar chama Aliança do Atlântico Norte, né? A OTAN, existe até hoje. É um acordo militar em que os Estados Unidos dizem assim, Europa,
Se alguém mexer com vocês, eu vou aí e defendo. Eu vou dar arma para vocês, eu vou botar base americana aí para ajudar vocês. Na verdade, ele está dizendo, se a União Soviética incomoda vocês, eu vou lá e dou uma porrada nela. Os soviéticos fizeram um outro acordo militar chamado Pacto de Varsóvia, que dizia a mesma coisa para os seus aliados, dizia para todo o leste europeu, a Polônia, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, e dizia assim, se alguém aí mexer com vocês, eu vou aí e compro a briga, eu vou aí e dou uma porrada. Eles então criam imensos acordos militares e despejam uma quantidade de armamento gigante nesses países. Para quê? Para que os governos pudessem impor pela força o tipo de regime que eles desejavam, seja contra a própria população, seja numa eventual guerra que pudesse acontecer. Então, auxílio econômico, publicidade e arma. Assim vocês entendem a Guerra Fria, dos dois lados. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Fala comigo. Beleza, então. Então vamos embora. Vamos avançar nisso aqui. O mundo, ele fica mais ou menos com esse contorno aqui, ó. Deixa eu subir. Esse é o contorno que o mundo fica durante a Guerra Fria. O que vocês estão vendo de vermelhinho é o mundo, é a União Soviética e o mundo soviético. O que vocês estão vendo de rosa é os Estados Unidos. O que vocês estão vendo de verde é o mundo capitalista. Tá certo? O mundo capitalista pobre. Porque o mundo capitalista rico está lá na Europa pintadinho de rosa. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Então, o que é o capitalismo? É Estados Unidos e Europa. Aí tem o capitalismo pobre, tipo Brasil, tipo Argentina, tipo África. Beleza? E nesses lugares pobres, a luta da Guerra Fria não chega do jeito que chegou para eles lá na Europa. Então ninguém vai despejar dinheiro no Brasil para o Brasil ficar rico. Ninguém vai despejar dinheiro no México para o México ficar rico. Ninguém vai despejar dinheiro na Argentina ou então na África do Sul para que eles fiquem ricos, ou na Índia. Por quê? Porque esses países não importam tanto do ponto de vista estratégico para as potências dominantes. Quem importava? Importava, em primeiro lugar, Estados Unidos e União Soviética, em segundo lugar, França, Inglaterra, Alemanha e Itália, e eram os envolvidos na guerra, e, por último, Japão. Foram exatamente esses os países que foram reconstruídos. Os demais eram menos importantes. Tá certo? Então, se vocês perguntarem, e o Brasil nessa história? O Brasil durante muito tempo, a política brasileira ficou dividida entre socialistas e capitalistas na Guerra Fria. Mas, na prática, nós não éramos uma coisa nem outra. Aliás, nós éramos capitalistas, mas a gente não recebia ajuda americana, nem soviética. Saca? A gente estava no meio da briga, mas a gente não estava recebendo as vantagens de estar apoiando nenhum dos lados. Nós continuamos numa sociedade que era ainda, vamos lembrar que em 1945 fazia pouco mais de 50 anos que o Brasil tinha acabado com a escravidão. Nós fazemos parte do mundo ainda muito atrasado, subdesenvolvido, eles chamavam naquela época. Tudo bem aqui? Tá tranquilo? Sim. O que é laranjinha aí, ó, o que é laranja é o mundo, são os países que são comunistas, socialistas, mas eles estão fora da influência soviética direta. Quem são esses caras? Coreia do Norte. Quem são esses caras? Vietnã. Quem são esses caras? China e alguns poucos países na África que também vão seguir esse caminho durante as suas guerras de independência. E aqui tem uma coisa importante. No meio dessa história toda, já estava confuso. O mundo estava difícil, não tá? Vocês acham que está tranquilo essa divisão aí? Tá tranquilo para vocês? Ou está complicado o negócio? Bomba atômica, comunismo, capitalismo? O que vocês acham? É muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Mas mesmo junto nesse período, Alisson, era muita coisa e ainda tinha mais uma coisa acontecendo. Os países africanos e os países asiáticos
que tinham sido, durante todo o século XIX e no começo do século XX, colônia das potências europeias, estavam cobrando a sua independência. Então veja, Índia, África do Sul, Egito, Angola, a própria Jamaica, eram países que estavam cobrando ficar livres. E eles tinham um argumento fundamental, eles diziam assim: olha, nós lutamos junto com vocês na guerra contra os nazistas, cara. Como é que a gente podia ter sido seu aliado e agora vai ficar sendo dominado por vocês? Esse é o primeiro argumento. O argumento 2 era mais esperto, era assim: e se vocês não quiserem dar o que a gente quer, vocês também não têm mais como lutar, vocês estão tudo destruídos, vocês estão fracos. E por último, o terceiro argumento é: se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente vai se bandear ou para o lado dos americanos ou para o lado dos soviéticos. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Então começaram a acontecer inúmeros movimentos de libertação, de independência desses países. Ora mais pacíficos, ora menos pacíficos. Grandes exemplos: África do Sul, grandes exemplos. Índia, com Mahatma Gandhi, grandes exemplos. As guerras civis na África, pela independência. Né? Angola, por exemplo, só vai conseguir se libertar de Portugal na década de 60, 1968. Pessoal, é anteontem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó, eu nasci em 1978. Por aí, vocês já sabem que eu sou bem velho. Mas vejam, 10 anos antes de eu nascer, ainda havia colônia do Império Português. Aquele Império Português que colonizou o Brasil ainda colonizava Angola. Isso não é muito meio assustador para vocês, não? É muito assustador mesmo. Então você tinha uma briga na Guerra Fria e você tinha uma grande briga dos países tentando se tornar independentes. E tinha mais um problema: o que fazer com a Alemanha? Porque vocês já sacaram que a Alemanha, se deixasse a Alemanha solta de novo, tendo que se virar sozinha, o que a Alemanha ia fazer? O que vocês acham que a Alemanha ia fazer? Vencer a Alemanha, larga ela lá sozinha. O que vocês acham que ia acontecer de novo? Ah, muito provavelmente ia começar tudo de novo. Começar tudo de novo, exatamente. Eles falaram: olha, a Alemanha solta vai fazer porrada. Então nós vamos ter que fazer o seguinte: o que a gente faz para a Alemanha? E eles fizeram uma coisa muito prática: dividir a Alemanha em 4 pedaços. Um pedaço para os americanos, um pedaço para os ingleses, um pedaço para os franceses, um pedaço para os soviéticos. É claro que franceses e ingleses tinham menos poder para poder administrar a Alemanha, então eles deixaram meio na mão dos americanos. E isso criou a Alemanha dividida. De um lado, a Alemanha ocidental, com interferência capitalista norte-americana, do outro lado, a Alemanha oriental, com interferência soviética, de Moscou. A capital também estava dividida. A capital era Berlim, e ela estava dividida. Um pedaço para soviéticos, um pedaço para norte-americanos. Depois eles vão criar, inclusive, um muro. Os soviéticos criam um muro chamado Muro de Berlim. Era um muro que dividia a cidade em duas. É mais ou menos se a gente colocasse uma muralha que separasse Cubatão do Casqueiro. E daí a Caraguatá. É isso. E aí qual é o problema? O problema é que, de repente, pode ser que o Alisson tivesse uma tia que morasse lá na Vila Nova. E ele não podia mais ver a tia dele. Tá certo? Esse que era o problema. Então eles vão criar, inclusive, uma divisão física. A Alemanha Oriental, né, a República Democrática Alemã. Isso durou até 1990. Ou seja, durou até anteontem. Vamos lá. A maioria de vocês nasceu por volta de 2002, 2003, 2004. Certo? Certo. Beleza. 15 anos antes de vocês nascerem, ainda tinha a Alemanha dividida. Eu, por exemplo, fui uma criança que vivi vendo na Copa do Mundo a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Existia. A Guerra Fria durou até 1992. Foi um longo período. E nesse longo período,
Hoje eu acho que vocês não acreditam mais nisso, mas a minha infância, por exemplo, as pessoas acreditavam profundamente e temiam profundamente uma guerra nuclear. E está aqui, ó, uma das coisas que a Guerra Fria vai fazer é uma imensa corrida armamentista. Então, primeiro as bombas atômicas, então eles vão lançar suas bombas atômicas e testá-las, bombas atômicas cada vez mais poderosas. Então hoje, por exemplo, você tem bomba atômica que é 1000 vezes mais poderosa do que a de Hiroshima. Pensa numa bomba que matou 120 mil pessoas. Pensa em alguma coisa 1000 vezes superior a isso. É uma bomba que mata a cidade de São Paulo inteira, que varre uma cidade como Cubatão no mapa. Né? Bomba de hidrogênio, ainda mais potente. Corrida espacial, né? Os satélites, eles vão ser lançados para quê? Em primeiro momento, para espionagem, para fotografar o outro, lá no espaço. Eu não posso mandar um avião lá da União Soviética para fotografar, porque senão um avião de guerra soviético vai me bombardear. Então eu mando um foguete lá para o espaço. Eu vou acompanhar tudo isso, espionar tudo isso do espaço. Os soviéticos fazem a mesma coisa. Né? Eles vão criar foguetes para mandar astronautas para o espaço. Por que esses foguetes são tão importantes? Porque quem consegue botar um foguete no espaço, consegue pegar esse mesmo foguete, botar uma bomba atômica dentro dela e jogar onde você quiser dentro do planeta Terra. Vocês concordam? De fato. Essa é a ideia. Outra coisa, se eu domino o espaço, eu podia atacar meu inimigo por cima. Eu estou lá na órbita. Quem garante que eu não posso estar lá em cima e meter uma bomba de lá de cima para baixo? Então, a Guerra Fria vai ser fortemente marcada por essa corrida armamentista. E essa corrida armamentista, ela vai ter um impacto negativo, que era a minha geração tinha medo mesmo de uma guerra nuclear. Nós tínhamos medo. Podia acontecer. Nós não sabíamos que eles tinham combinado que não aconteceria. A de vocês não. Ainda que eu acho que vocês estão vivendo uma espécie de Guerra Fria de novo. Rússia está voltando a ter poder, China está muito poderosa e os Estados Unidos estão um pouco decadentes. Então, geralmente, esses são momentos de enfrentamento. Pode ser que vocês ainda vejam, eu torço que não, mas a geração de vocês pode ver alguma bobagem aí sendo feita. Né? Está cada vez mais tenso a coisa. Né? Quando vocês nasceram, não era tensão nenhuma, só tinha os Estados Unidos mesmo. Né? Bom, outra coisa importante que vai acontecer são os serviços de espionagem se desenvolvendo. Nos Estados Unidos, a CIA, vocês conhecem muito bem, na União Soviética, a KGB. O que eram os serviços de espionagem? Eles faziam basicamente duas coisas. Uma, espionar o inimigo. O que os americanos estão inventando para ganhar da gente? Ah, inventaram uma bomba agora que faz isso. Ah, vamos inventar uma igual também. O que os soviéticos estão fazendo? Vamos fazer também. E a segunda coisa que o serviço de espionagem fazia era espionar o próprio povo. Peraí, a Alissa mora nos Estados Unidos, mas ela está com umas ideias esquisitas. Vamos ver se a Alissa não é um agente comunista aqui. Não, a Maria Eduarda mora na União Soviética, mas está com umas conversas de liberdade, de não sei o quê. Vamos ver se ela não é um agente infiltrado. Então, o serviço de espionagem ganha muito poder e vão eleger, inclusive, presidentes. Os Estados Unidos vai ter presidentes que eram ligados à CIA e a União Soviética depois vai ter também. Vamos lembrar, o Vladimir Putin, o atual presidente eterno da Rússia, ele era um agente da KGB durante a Guerra Fria. Né? Então, esses serviços vão ficar extremamente populares e vão ser responsáveis por essa propaganda e divulgação de boato. Então, tem um boato aí que os soviéticos comiam criança. Tem até foto deles comendo gente. Como é que é isso? Bom, é simples. Vocês sabem que realmente aconteceu algumas cenas de canibalismo na União Soviética durante a guerra. Lembra? Eu falava, as cidades ficaram cercadas, não tinha comida, o povo comia gente morta. Lembra disso? Eu falei sobre isso quando eu falava da Segunda Guerra. Vocês lembram dessa passagem? Sim, sim. Bom, mas uma coisa é você estar cercado, não ter o que fazer, ter gente morta lá e você passar a comer gente morta. Outra coisa é você matar as pessoas para comer a carne delas. É bem diferente. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a publicidade vai fazer isso.
E a publicidade soviética e a publicidade americana. Não tem bonzinho aí nesse caso, viu? Não tem nenhum bonzinho. O que eles vão fazer? Tem vários conflitos que rolavam durante a Guerra Fria, depois da Guerra Fria, mas o importante aqui é o surgimento de uma nova potência, a China. A China tinha lutado contra o Japão na guerra, a China tinha vencido a guerra, então a China fez parte das decisões que finalizam a Segunda Guerra Mundial, ela é parte do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é quem toma as decisões. Quem são esses caras? 5 caras, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem são? Rússia, antigamente era a União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra e China. E a China, quando surge, ela tem uma revolução lá dentro da China, uma revolução comunista, liderada por um cara chamado Mao Tse-tung. Eles expulsam os capitalistas do governo chinês da China, eles vão para outro país, inclusive, esse país se chama Taiwan, né? Ou Formosa, como a China chama, e eles não ficam nem sob o domínio russo, nem sob o domínio americano. Os chineses são uma terceira via, uma terceira opção. Eles têm uma lógica no meio deles. Bom, o resultado vocês viram, a China hoje é a segunda maior economia do mundo, a segunda maior potência militar do mundo, é nitidamente quem diretamente rivaliza com os americanos, né? Isso é importante ter claro e saber como é que funciona. Eu acho que nossa chamada vai cair daqui a pouquinho. E aí, Alisson, se você tiver outro link, a gente volta e eu avanço o que precisa e já vou encerrando, tá bom? Beleza. Beleza, então, já eu... Manda o link aí depois. Os soviéticos, eles vão criar um grande projeto de propaganda, de predomínio econômico no mundo. E na China, os chineses também. Então, os chineses vão tomar o poder, vão criar um grande projeto de crescimento econômico, tá certo? Esse projeto de crescimento econômico, ele funciona, mas ele tem problemas, tem uma grande fome na China, morre gente pra caramba mesmo, tipo 2 milhões de pessoas. Nessa grande fome, o começo do regime comunista na China é terrível, eles cometem alguns erros na economia e a situação fica muito ruim, mas aos poucos a coisa vai melhorando. E tem uma coisa curiosa, vocês vão dizer assim, professor, mas na China as coisas são muito ruins, o povo é muito pobre, né? É verdade, eu vou dizer para vocês, é verdade. O problema é que vocês comparam a China com os Estados Unidos. Não pode comparar a China com os Estados Unidos, tem que comparar a China com a própria China. E a China era um país muito pobre. Apesar de ter sido um império antiquíssimo, o povo chinês sempre viveu muito mal. Então qualquer melhoria nas condições de vida do povo chinês já era uma coisa gigante, né? A China está acabando com a fome agora. Acabou a fome na China. Pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Isso nunca tinha acontecido. Aquela gigantesca população ter o que comer. É assim que a gente precisa entender os países. Não adianta comparar o Brasil com a França. Falar, olha, mas o sistema de transporte no Brasil não é igual ao da França. Amigo, mas aí você está comparando a França com os Estados Unidos com o Brasil. Eu quero comparar o Brasil com o Brasil. E aí, para quem mora no interior do Brasil, olhar uma cidade como a nossa aqui em Cubatão, tem ônibus, já está bom demais. A galera vai a pé para a escola, vai de lancha, de canoa. Eu conheço escolas em que a molecadinha vai de canoa. O irmão mais velho, da idade de vocês, bota o irmão mais novo numa canoa, atravessa o rio de canoa, deixa o moleque na escola e volta para casa. Essa é a dinâmica, né? Então, no caso chinês, vai ter uma grande mudança e os chineses vão promover uma revolução bastante considerável. Muita fome, muitos problemas, a revolução cultural na China é terrível.
Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim, sim. Sim. Beleza, então. Então, a gente aqui já vai para a parte final da aula de hoje, né? Só esse pedacinho para dificultar a vida do Alisson, tá gravando, né, Alisson? Ter duas é sempre mais difícil, né? Dá nada. Bom, vocês estão notando, então, o mundo da segunda metade do século XX, o mundo que vai de 1945 até 1992, é um mundo muito diferente daquele mundo do século XIX, daquele mundo que começou o século XX com um imenso otimismo que eu falava aqui, nas primeiras aulas. Vocês notam a diferença? Esse mundo agora é totalmente outro, diferente pra caramba. Vocês percebem? Sim, sim. Sim. Esse mundo agora tem duas potências novas. Esse mundo agora tem dois sistemas econômicos diferentes. Esse mundo agora tem espionagem, armas de destruição em massa, que são as bombas atômicas. Esse mundo agora tem uma competição de publicidade para um mostrar que é pior, que o inimigo é pior. Esse mundo tem as guerras de independência. E esse mundo tem a China, que diz o seguinte: olha, Rússia, vocês ficam por aí brigando com os americanos, eu não quero saber de americano. Eu vou seguir aqui o meu caminho. E o caminho chinês é um caminho muito difícil. Porque a China tem um problema que nenhum país tem. Qual é o problema? Aliás, agora só a Índia tem o mesmo problema. Qual é o problema? Alimentar uma população daquele tamanho. Vamos lembrar, a China tem 7 vezes a população do Brasil. Não é qualquer coisa. O que vocês acham? É muita gente. É muita gente. E aí, então a China começa a tomar um caminho quase que independente. Ela vai seguir um caminho muito estranho até os anos 60, com o governo do Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, ele é um rei praticamente, mas ele é um tirano, né? Ele é um rei, ele é quase um governo absolutista. Mas a gente vai dizer assim, puxa, mas que horror, teve uma revolução e os caras tiveram lá um semi-rei. Sim, mas vamos lembrar que os chineses estavam acostumados com imperadores. Para o povo chinês não era alguma coisa muito estranha. Tanto que tem uma frase engraçada que, para o chinês, tudo que você pergunta, você diz assim, sabia que café com leite é melhor do que café? Aí você fala assim, não, por quê? Aí a pessoa responde para você assim, o camarada Mao, que é o Mao Tse-tung, disse que era. E aí a pessoa responde assim, se o camarada Mao disse que era, é porque é. Ou seja, tudo que eles não sabem o que fazer, ou não sabem o que fazer, o que importava era a posição do Mao, né? O Mao Tse-tung, então, é o grande líder. Ele vai conduzir a China nesse processo de revolução. Ele é um herói na China e, por outro lado, ele é um bárbaro, porque ele conduz uma revolução chamada Revolução Cultural, onde ele manda matar todo mundo que pensa 1 milímetro diferente do que a Revolução Chinesa dizia que era para pensar, né? Então ele mata, por exemplo, centenas de milhares de professores. Porque os professores, em geral, costumam ter uma posição crítica a algumas coisas. Nem sempre porque ele é contra o país ou o governo, é só porque ele é crítico, ele é um cientista, então ele olha para o mundo de uma forma distinta, né? Puxa, professor, mas então eles eram malvados, eles matavam as pessoas. Vamos lembrar que em revoluções sempre vai morrer gente, pessoal. Na Inglaterra eles matavam o rei, na França eles matavam o rei, e na China eles matavam gente também. É assim que funciona, infelizmente. Bom, o que é importante no caso chinês é que quando chega o ano de 1978, que eu disse já para vocês, é o ano que eu nasci, assume o poder lá na China um novo governo. Esse governo desse camarada aqui, esse cara é muito importante junto com o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung é o grande líder da revolução, é quem faz a revolução na China, e o Deng Xiaoping. Esse cara é fundamental. O Deng Xiaoping,
ele é fundamental porque ele é o cara que resolve abrir a China para a economia capitalista. Ele diz: a China vai continuar comunista, o Partido Comunista vai continuar administrando a China, mas nós vamos abrir a nossa economia para as empresas e para o mundo do capitalismo. Empresas do capitalismo, quem quiser vir aqui até a China fazer negócios, nós estamos abertos. E as empresas vão. E por que ele é fundamental? Porque é por causa dele que a China vira a segunda economia do mundo que a gente está vendo hoje. Hoje, quase tudo que é produzido no mundo é produzido na China, em boa parte por conta dessa decisão do Deng Xiaoping. E vai ser tudo muito pensado, muito planejado, muito administrado de como as coisas vão ser. Tá certo? Para vocês terem ideia, a China chegou a construir, nos anos 80 e 90, bairros para os trabalhadores morar, bairros para 3 milhões de pessoas. Bairros, um bairro, era do tamanho da cidade de Roma, para alocar esses trabalhadores. Então a Guerra Fria está começando já em 78 a mudar. Claro, a Guerra Fria lá dos anos 1945, ela era muito diferente da Guerra Fria já nos anos 70. Bom, outro caso importante aqui é o caso da Coreia, né? De um lado, soviéticos e chineses apoiam a Coreia do Norte, de outro lado, norte-americanos e japoneses apoiam a Coreia do Sul. A Península Coreana era uma região importante de ser dominada, e eles disputaram essa região. Isso gerou uma guerra, chamada Guerra da Coreia, e a Guerra da Coreia é importante porque ela é um balão de ensaio de como seriam as futuras guerras entre soviéticos e americanos. Lembra que soviéticos e americanos não podem se enfrentar diretamente? Porque senão acaba o mundo. Lembra disso? Sim. Então eles combinaram o seguinte, Alissa. Eles vão fazer guerras entre eles usando países pequenos e pobres como seus joguetes. Então funciona assim. A Alissa não quer brigar com a Camille. Não pode brigar, vocês não podem brigar. Então o que você faz, Alissa? Você empresta dinheiro, armas para a Maria Eduarda e a Camille empresta dinheiro, armas para a Júlia. É claro que você empresta pouco dinheiro. E é claro que você não vai emprestar suas melhores armas. Você vai emprestar aquelas armas de segunda geração, já que já está obsoleta. Mas tudo bem. E aí você fala assim: Maria Eduarda, Júlia, se matam. Era assim que funcionava. Então vocês vão ver várias guerras dessa forma. Coreia do Norte com apoio soviético, armas soviéticas lutando contra a Coreia do Sul com apoio americano, armas americanas e às vezes até tropas americanas para ajudar. E às vezes até tropas soviéticas para ajudar. Tropa significa soldado, né? Resultado, 3 milhões de mortos na Coreia, na Guerra da Coreia. É uma guerra sangrenta pra caramba, que nunca acabou, não tem um tratado de paz, eles nunca chegaram a um acordo, oficialmente eles estão em guerra até hoje. A guerra está paralisada, tá? Ela durou de 48 até mais ou menos 53, com o bicho pegando, com o pau quebrando, até 50, uma carnificina. Os soviéticos ameaçaram jogar uma bomba atômica na Coreia do Sul, os americanos ameaçaram jogar uma bomba atômica na Coreia do Norte, e a guerra não se resolveu. A guerra daqui para frente vai ser sempre assim. Potências que utilizam países menores para testar e se confrontar. Um exemplo muito bom é o Afeganistão. Os soviéticos invadiram o Afeganistão para dominar o Afeganistão. Os americanos foram lá e ajudaram o povo do Afeganistão a lutar contra os soviéticos. Por que os americanos estavam com dó do Afeganistão? Vocês acham que é isso? Que eles estavam com pena do Afeganistão? Não. É claro que não. É só porque eles estavam se opondo aos soviéticos. E aí os cidadãos afegãos lutaram contra os americanos, contra os soviéticos, e venceram a guerra, inclusive. Sabe qual era o nome dos soldados que os americanos treinaram para lutar contra os soviéticos? Chama Talibã. 40 anos depois, vocês estão vendo aí os americanos lutando hoje contra o Talibã, né? Os soviéticos faziam a mesma coisa, pessoal. Era um jogo extremamente sujo.
E ele vai ficando mais sujo quando ele envolve países menores, porque os países menores se confrontavam, às vezes, até a morte. Às vezes eles chegavam a financiar grupos rivais dentro do mesmo país. Onde? Pode falar, Luísa. Então o Talibã surgiu com os Estados Unidos. O Talibã surge com os Estados Unidos. Os Talibã surge com a união de duas coisas. Tem um exército que os americanos treinam, chamado Mujahedin, lá na década de 70, para lutar contra os soviéticos, e um pedaço desse grupo ele vai viver no Paquistão. São fanáticos religiosos que eles se chamam de estudantes. A palavra talibã significa estudante na língua persa, que é a língua do Afeganistão. Eles surgem, são armados pelos norte-americanos. Eles lutam contra os soviéticos e vencem os soviéticos. É um povo muito guerreiro, muito valente, né? E agora muito bem armado pelos americanos. E depois vocês viram o que acontece. O feitiço vira contra o feiticeiro, né? Por quê? Porque os americanos disseram assim para o povo do Afeganistão: beleza, vocês venceram os soviéticos, agora vocês baixam a bola de vocês, que quem vai mandar sou eu. E eles falam: não, você não vai mandar não. O professor está dizendo que o Talibã é bacana, é bonzinho? Muito pelo contrário. O Talibã é pior do que os soviéticos e pior do que os americanos. Mas eu já falei para vocês, o contrário de ruim não é bom. Em política, o contrário de ruim pode ser péssimo. Né? Lembrem disso. Uma coisa é quando ela é ruim, o inimigo do ruim em política não é o bom, necessariamente. Pode ser o péssimo. Então vamos lá. Quem era bonzinho aqui, ó? Rússia, soviéticos, norte-americanos ou Hitler? Nazismo. Comunismo, capitalismo, nazismo. E aí? Quem é bonzinho aqui? Tem alguém bonzinho? Nenhum. Mas quem é pior? Quem é pior? Eu acho que é o nazismo. Exatamente, Alissa. Claro que é o nazismo. O nazismo é muito pior. É tão pior que, lembra, na Segunda Guerra Mundial, americanos e soviéticos se juntaram para lutar contra o nazismo. Nazismo, fascismo. O fascismo italiano é pior do que qualquer coisa. Exatamente isso. A Alemanha é muito pior do que as propostas americanas. Quer dizer que as propostas americanas são boas? Não. Mas quer dizer que o Talibã conseguia ser pior. Por quê? Porque é um grupo fundamentalista com um pensamento medieval. Eles estão lá na Idade Média ainda. Só que eles têm armas modernas. Eles, por exemplo, acham que as mulheres devem viver como na Idade Média. Tentem imaginar isso. Então, peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu entendi. Vai lá. Os Estados Unidos, eles foram, né, lutar contra a União Soviética no Afeganistão, ajudar os afegãos. Só que eu tenho muita dúvida nessa questão, né? Os Estados Unidos que criaram o Talibã, só que eram eles que eram, ou eles criaram para o povo afegão ser o Talibã? Tipo, os eram os afegãos. Não, a luta funcionava da seguinte forma, na Guerra Fria. Um grupo não entrava diretamente para lutar contra o outro. Então, americanos não entravam diretamente para lutar contra os soviéticos. Não. É assim, ó. Os americanos olharam, o serviço de inteligência americana, a espionagem americana descobriu que tinha um grupo lá de gente disposta a enfrentar os soviéticos. Esse grupo já existia, se chamava Mujahedin, que eram os guerreiros, e se chamava Talibã, que eram aqueles que estudavam, eles eram estudantes de teologia muçulmana. E aí os americanos detectaram esses grupos e falaram assim: vocês não querem ajuda nossa? A gente ajuda. A gente quer. O que vocês estão precisando? A gente está precisando de granada, fuzil, a gente está precisando de lançador de morteiro, a gente precisa de jipe. Beleza, fica tranquilo. E aí eles descarregaram os equipamentos. Eles armaram a galera. Eles não entraram na luta diretamente. Só que, ao armá-los, os tornaram poderosos. Uma coisa é ter
o Leandro, a Alissa e a Maria Eduarda pensando numa ideia, ó, vamos fazer uma guerra, nós três aqui, nós estamos aqui pensando. Outra coisa é chegar aos Estados Unidos e dar para nós um avião de guerra, um tanque de guerra, um monte de arma. Agora a gente pode fazer o que a gente estava pensando. Antes não, antes a gente só era um bando de gente pensando coisas. Entende? Sim. É isso. Eles não criaram o Talibã. O Talibã já existia. Só que o que eles fizeram? Eles tornaram uma força que era medíocre numa força poderosa. Entendeu? O Talibã foi para brigar com a União Soviética, né? Para lutar na década de 70 contra a União Soviética. Qual é o problema? É que na década de 90 eles passaram a lutar também contra os americanos. Então, em política internacional, na Guerra Fria, não tem essa coisa de bonzinho e malvadão. Tem o seguinte, interesse. Toda hora eles estão trocando os interesses. Quem está apoiando o Talibã agora? A Rússia. A Rússia está apoiando o Talibã. Peraí, professor, mas a Rússia não lutou contra o Talibã lá nos anos 70? Lutou. Mas agora o Talibã é inimigo dos americanos. Então agora a Rússia apoia o Talibã. Vocês entendem como é complexo o jogo? Complexo chega até a ser meio engraçado, né, professor? Meu Deus. Sim. A Rússia está apoiando o Talibã. Ou a China está apoiando o Talibã. Eles estão apoiando o Talibã porque eles são malvados, porque eles estão querendo que as mulheres afegãs sofram. Eles não estão nem aí para o povo do Afeganistão, gente. Os países que são potências, eles tomam decisões que não estão nem aí para a população. E um bom exemplo, e uma sugestão de filme, e eu encerro por aqui, hoje, eu nem vou entrar na Guerra do Vietnã, porque ela é mais longa, a explicação, assista um filme chamado Hotel Ruanda. Tem lá a referência, vocês já encontram facinho, chama Hotel Ruanda. É sobre uma guerra civil que aconteceu no país chamado Ruanda. Porque os americanos e os soviéticos financiavam, às vezes, guerra civil. Ou seja, guerra entre o povo do mesmo país. Em Ruanda, o povo estava dividido entre dois grupos. Um grupo chamado Hutus e um grupo chamado Tutsis. O que são esses grupos? São grupos étnicos. É mais ou menos como se fossem... São populações negras, mas é mais ou menos como se fossem gaúchos contra havaianos, tá? No Brasil. Algo mais ou menos assim. Tá certo? Um grupo é armado por um lado, outro grupo é armado pelo outro, e esses caras ficam lutando indefinidamente pelo poder. E quando um grupo chegava no poder, o que ele fazia era dizimar o outro. Então a gente vai ter genocídios, por exemplo, em Ruanda, de matanças assim, de 1 milhão de pessoas, num país pequeno. Onde, por exemplo, os Hutus tentam exterminar os Tutsis. Você olha para os Hutus, você olha para os Tutsis, você vê o mesmo povo, a gente olhando de fora. Eles não. Então eles faziam limpeza étnica. O que é limpeza étnica? Limpeza étnica é matar todas as crianças, para que não nascessem mais Hutus. Limpeza étnica é estuprar as mulheres, para que não nascessem mais crianças daquela etnia que eles não queriam mais. O que americanos e soviéticos fazem? E ingleses e franceses e chineses fazem? Eles utilizam esse ódio e essa disputa que é antiga entre esses povos, só que eles dão armas para eles. E aí vocês podem imaginar o que acontece, né? Acontece toda sorte de maluquice, de bizarrice, de coisa esquisita e triste demais. Assistam lá o Hotel Ruanda, eu recomendo para vocês. E a outra coisa que vocês vão poder observar o que acontece durante essas guerras é assim, quando tem a guerra, o que acontece com a população? No Hotel Ruanda mostra as tropas da ONU, por exemplo, porque a Segunda Guerra Mundial, quando acabou, fundaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar organizar e administrar o mundo. As tropas da ONU vão lá e elas retiram do país apenas os cidadãos estrangeiros. Aquilo que vocês estão vendo no aeroporto, vocês estão acompanhando o aeroporto, vocês acompanharam o que aconteceu no aeroporto de Kabul, no Afeganistão, aquele povo caindo de avião, tentando embarcar desesperadamente? Vocês acompanharam isso? Sim, uma cena muito triste. Mas quem está sendo retirado de lá não é o povo. Não é o Leandro, a Maria Eduarda. Quem está sendo retirado de lá são, em primeiro lugar, cidadãos estrangeiros.
ingleses, franceses, americanos, russos, chineses, japoneses, italianos. Eles estão retirando esse pessoal. Em segundo lugar, quem está sendo retirado é a elite do Afeganistão. É quem tem grana no Afeganistão. Beleza? É aquele pessoal que tem grana. Eles retiraram 80 mil pessoas. É bastante gente. Mas no Afeganistão tem mais de milhões de pessoas. O povo vai ficar lá, entregue para o Talibã. Os cidadãos norte-americanos sequer iam até o aeroporto. Eles eram resgatados na embaixada, de helicóptero. Eles vão retirar o povo deles. Eles não vão retirar esse povo. Tem uma cena interessante, inclusive, que criou uma mobilização mundial. E vejam, eu não sou contra não, mas pensem se nessa situação isso era a prioridade. Um cidadão inglês, ele tinha uma ONG, e ele era um ex-soldado, ele tinha uma ONG lá no Afeganistão, e ele foi resgatar, se eu não estiver enganado, 140 cachorros. E ele estava indo para o aeroporto com 140 cachorros e tinha um avião fretado para resgatá-lo com seus animais. Veja, eu sou muito a favor dos cães, pessoal. Eu adoro os animais, gosto muito dos meus cães. Mas será que eles eram a prioridade de ser salvos ali naquele contexto? O que vocês acham? Seria melhor ter salvo as pessoas. Tinha mulheres grávidas, tinha mulher tendo filho na porta do aeroporto, tinha criança, né, que vão ser massacradas. Então, quando essas potências saem desses países, aprendam uma coisa, isso é muito importante. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender tudo. Não tem bonzinho. Essas populações vão ser entregues à própria sorte. Elas estão lá agora com o Talibã, infelizmente, determinando o que elas vão viver, o que é terrível, tá certo? Mas, bom, paramos por aqui, fizemos um bom avanço sobre Guerra Fria e continuamos na próxima semana com Vietnã. Vietnã é um caso bastante emblemático de como a Guerra Fria se desenvolve e se desenrola, tá bom? Beleza. Tchau para vocês, bom fim de semana, bom feriado, estudem. Espirrei, desculpa. E Alisson, depois você passa para mim o link, que eu vou passar para todo mundo, o link da aula e do canal, para a galera acompanhar as aulas aí sobre o século XX lá pelo canal. Fechou? Beleza. Então, aquele abraço para vocês, minha gente. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.